O alfaiate galante. Numa manhã de verão, um pequeno alfaiate estava sentado em sua mesa perto da janela, e trabalhando alegremente com todas as suas forças, quando uma velha desceu a rua clamando: "Boa geleia para vender! Boa geleia para vender!" O clamor soou agradável nas orelhas do alfaiate, então ele colocou a cabeça pela janela e gritou: "Aqui, minha boa mulher, vem aqui, se quiser um cliente." Então a pobre mulher subiu os degraus com sua pesada cesta, e foi obrigada a desfazer as malas e expor todos os seus potes ao alfaiate. Ele olhou para cada um deles e, levantando todas as pálpebras, encostou o nariz em cada um e disse finalmente: "A geleia parece muito boa, você pode me pesar 1/4 de onça, ou não me importo de comer 1/4 de libra." A mulher, que esperava encontrar um bom cliente, deu-lhe o que ele pediu, mas saiu furioso e resmungando. "Esta geleia é a coisa certa para mim", exclamou o pequeno alfaiate, "isso me dará força e astúcia." E ele pegou, retirou o pão do armário, cortou uma rodela inteira do pão, espalhou a geleia sobre ele, colocou-a perto dele e continuou costurando mais galantemente do que nunca. Enquanto isso, o cheiro da geleia doce se espalhava pela sala, onde havia grande quantidade de moscas, que eram atraídas por ela e voou para participar. "Agora, então, quem lhe pediu para vir?" disse o alfaiate, e expulsou os convidados indesejados. Mas as moscas, não entendendo a sua linguagem, não deveriam ser eliminadas assim, e retornado em números maiores do que antes. Então o alfaiate, não aguentando mais, tirou do canto da chaminé um pano esfarrapado, e dizendo: "Agora, vou deixar você ficar com isso." Bateu entre as moscas completamente sem misericórdia. Quando ele parou e contou os mortos, encontrou 7 jazendo morto diante dele. "Isso é realmente um pouco", disse ele, admirando-se de sua própria galanteria, "toda a cidade saberá disso." Então ele se apressou em cortar um cinto, costurou e coloque-o em letras maiúsculas 7 de um só golpe. "Vou à cidade", disse o pequeno alfaiate, "e todo mundo saberá disso." E seu coração estremeceu de alegria, como o rabo de um cordeiro. O alfaiate prendeu o cinto em volta dele e começou a pensar em sair pelo mundo, pois sua oficina parecia muito pequena para sua adoração. Então ele olhou por toda a casa em busca de algo que lhe seria útil levar, mas não encontrou nada além de um queijo velho, que colocou no bolso. Do lado de fora da porta, ele notou que um pássaro havia preso no mato, então ele pegou isso e colocou no bolso com o queijo. Então ele seguiu seu caminho galantemente, como era leve e ativo, não sentiu fadiga. O caminho passava por uma montanha, e quando ele alcançou o pico mais alto ele viu um gigante terrível sentado ali, olhando ao seu redor à vontade. O alfaiate aproximou-se corajosamente dele, chamou-o e disse: "Camarada, bom dia. Aí está você sentado olhando para o amplo mundo. Estou a caminho para lá em busca de fortuna. Você gostaria de ir comigo?" O gigante olhou para o alfaiate com desprezo e disse: "Seu patife. Seu sujeito miserável." "Isso pode ser", respondeu o pequeno alfaiate, e desfazendo seu casaco ele mostrou ao gigante seu cinto. "Você pode ler lá, seja eu homem ou não." O gigante leu: 7 de um só golpe. E pensando que isso significava homens que o alfaiate havia matado, sentiu imediatamente mais respeito pelo garotinho. Mas como queria prová-lo, pegou uma pedra e apertou-a com tanta força que dela saiu água. "Agora você pode fazer isso", disse o gigante, "isto é, se você tem força para isso." "Isso não é muito", disse o pequeno alfaiate, "eu chamo isso de moleza." E ele colocou a mão no bolso e tirou o queijo e espremeu-o.
para que o soro escorresse. Bem, disse ele, o que você acha disso? O gigante não sabia o que dizer, pois não poderia ter acreditado no que dizia respeito ao homenzinho. Então o gigante pegou uma pedra e jogou-a tão alto que quase desapareceu de vista. Agora, amiguinho, suponha que você faça isso. Bem jogado, disse o alfaiate, mas a pedra caiu de novo na terra. Eu te jogarei uma que nunca mais voltará. Então ele enfiou a mão no bolso, tirou o pássaro e jogou-o para o alto. E o pássaro, quando se viu em liberdade, pegou asa, voou e não voltou mais. O que você acha disso, camarada? Perguntou o alfaiate. Não há dúvida de que você pode arremessar, disse o gigante, mas veremos se você consegue carregar. Ele conduziu o pequeno alfaiate até um poderoso carvalho que foi derrubado e estava caído no chão e disse: agora, se você for forte o suficiente, ajude-me a tirar esta árvore da floresta. De bom grado, respondeu o homenzinho, você coloca o tronco nos ombros, eu levo os galhos com toda a folhagem, isso é o mais difícil. Então o gigante colocou a tromba nos ombros, e o alfaiate sentou-se num galho, e o gigante, que não conseguia ver o que ele estava fazendo, tinha a árvore inteira para carregar, e o homenzinho também. E o homenzinho estava muito alegre, e assobiou a melodia. Passavam 3 alfaiates, como se carregar a árvore fosse uma brincadeira de criança. O gigante, depois de ter lutado sob sua carga pesada durante parte do caminho, estava cansado e gritou: olha aqui, preciso soltar a árvore. O alfaiate saltou rapidamente e agarrou a árvore com ambos braços, como se o estivesse carregando, disse ao gigante: você vê, você não pode carregar a árvore, embora você seja um sujeito tão grande. Eles avançaram juntos um pouco mais, e logo chegaram a uma cerejeira, e o gigante agarrou a árvore mais alta pelos galhos, onde pendiam as frutas mais maduras, e puxando-os para baixo, deu-os ao alfaiate para segurar, ordenando-lhe que comece. Mas o pequeno alfaiate estava fraco demais para segurar a árvore e, quando o gigante a soltou, a árvore saltou para trás e o alfaiate foi apanhado no ar. E quando ele caiu novamente sem nenhum dano, o gigante lhe disse: como é isso? Você não tem força suficiente para segurar um raminho fraco tal como esse? Não é a força que falta, respondeu o pequeno alfaiate, como deveria acontecer com alguém que matou 7 de uma só vez. Acabei de pular da árvore porque os caçadores estão atirando lá embaixo nos arbustos. Você também pula, se puder. O gigante tentou, e não conseguindo saltar a árvore, ficou pendurado nos galhos, de modo que mais uma vez o alfaiate levou a melhor. Então disse o gigante: como você é um sujeito tão galante, suponha que venha comigo para nossa toca e passe a noite. O alfaiate estava bastante disposto e o seguiu. Quando chegaram à toca, havia outros gigantes sentados perto do fogo, e cada um deles tinha uma ovelha assada na mão e a comia. O pequeno alfaiate olhou em volta e pensou: há mais espaço aqui do que na minha oficina. E o gigante mostrou-lhe uma cama e disse-lhe que tinha melhor deitar-se sobre ele e dormir. A cama era, no entanto, grande demais para o alfaiate, então ele não ficou nela, mas esgueirou-se em um canto para dormir. Assim que era meia-noite, o gigante levantou-se, pegou um grande bastão de ferro e bateu na cama com um golpe, e supôs que tinha acabado com aquele gafanhoto do alfaiate. Bem cedo pela manhã os gigantes foram para o bosque e esqueceram-se do pequeno alfaiate, e quando o viram vindo atrás deles, vivo e alegre, ficaram terrivelmente assustados e, pensando que ele iria matá-los, fugiram a toda pressa. Então o pequeno alfaiate seguiu em frente, sempre seguindo o nariz. E depois de percorrer um longo caminho, ele entrou no pátio pertencente ao palácio de um rei, e lá ele se sentiu tão dominado com cansaço que se deitou e adormeceu.
Nesse ínterim vieram várias pessoas, que olharam para ele com muita curiosidade, e leu em seu cinto, 7 de um só golpe. Ah! Disseram eles, porque este grande senhor deveria vir aqui em tempo de paz. Que campeão poderoso ele deve ser. Então eles foram e contaram ao rei sobre ele, e eles pensei que, se a guerra estourasse, ele seria um homem digno e útil, e que não deveria ser autorizado a partir a qualquer preço. O rei então convocou seu conselho, e enviou um de seus cortesãos ao pequeno alfaiate para implorar-lhe, assim que acordasse, que consentisse em servir na casa do rei. Então o mensageiro ficou de pé e esperou ao lado do dorminhoco até que seus membros começaram a se esticar, e seus olhos a se abrirem, e então ele levou sua resposta de volta. E a resposta foi: essa foi a razão pela qual vim, disse o pequeno alfaiate, estou pronto para entrar ao serviço do rei. Então ele foi recebido com muita honra, e um membro real com habitação separada para ele. Mas o resto dos soldados estava totalmente contra o pequeno alfaiate, e eles o desejaram a 1000 milhas de distância. O que deve ser feito sobre isso? Eles disseram entre si, se começarmos uma briga e brigarmos com ele, 7 de nós cairemos a cada golpe. Isso não será bom para nós. Então eles chegaram a uma resolução e foram todos juntos ao rei para pedir sua dispensa. Nunca pretendemos, disseram eles, para servir com um homem que mata 7 de uma só vez. O rei sentiu pena de perder todos os seus servos fiéis por causa de um homem, e ele desejou nunca tê-lo visto, e se livraria dele de bom grado se pudesse. Mas ele não se atreveu a dispensar o pequeno alfaiate por medo de que ele matasse todos os povos e colocar-se no trono. Ele pensou muito, enquanto pensava nisso, e finalmente decidiu o que fazer. Ele mandou chamar o pequeno alfaiate e disse-lhe que, como ele era um grande guerreiro, ele tinha uma proposta para lhe fazer. Ele disse a ele que em uma floresta em seus domínios habitavam 2 gigantes, que fizeram grandes danos por roubo, assassinato e incêndio, e que nenhum homem ousasse chegar perto deles por medo de sua vida. Mas que se o alfaiate vencesse e matasse ambos os gigantes, o rei lhe daria sua única filha em casamento e metade de seu reino como dote, e que 100 cavaleiros fossem com ele para lhe dar assistência. Isso seria algo para um homem como eu. Pensou o pequeno alfaiate, uma linda princesa e metade do reino não se consegue todos os dias, e disse ao rei, ah sim, em breve poderei vencer os gigantes, e ainda assim não tenho necessidade dos 100 cavaleiros, aquele que pode matar 7 de uma vez golpe não precisa ter medo de 2. Então, o pequeno alfaiate partiu, e os 100 cavaleiros seguiu ele. Quando ele chegou à fronteira do bosque, ele disse à sua escolta, fique aqui enquanto vou atacar os gigantes. Então ele saltou para a floresta e olhou ao seu redor à esquerda. Depois de um tempo ele avistou os 2 gigantes, eles estavam deitados debaixo de uma árvore, dormindo e roncando tanto que todos os galhos tremiam. O pequeno alfaiate, ainda vivo, encheu os 2 bolsos de pedras, subiu na árvore e foi até um galho saliente para poder sentar-se. Logo acima dos dormentes, e dali deixou cair pedra após pedra no peito de um dos gigantes. Por muito tempo o gigante não percebeu isso, mas finalmente acordou e empurrou seu companheiro, e disse, por que você está me batendo? Você está sonhando, disse o outro, eu não estou tocando você. E eles se recompuseram novamente para dormir, e o alfaiate deixou cair uma pedra no outro gigante. O que pode ser isso? Gritou ele, o que você está lançando em mim? Não estou lançando nada contra você, respondeu o primeiro, resmungando. Eles discutiram sobre isso por um tempo, mas como estavam cansados, finalmente desistiram e fecharam os olhos mais uma vez.
Então o pequeno alfaiate recomeçou seu jogo, escolheu uma pedra mais pesada e jogou-a com força no peito do primeiro gigante. Isso é demais! Gritou ele, e levantou-se como um louco e desferiu um golpe tão forte em seu companheiro que a árvore tremeu acima deles. O outro pagou-lhe de volta na mesma moeda, e eles lutaram com tanta fúria, que arrancaram árvores pelas raízes para usá-las como armas uns contra o outro, para que por fim, os dois caíram mortos no chão. E agora o pequeno alfaiate desceu. Outra sorte! Disse ele, que a árvore em que eu estava sentado não foi arrancada também, ou então eu deveria ter pular como um esquilo de uma árvore para outra. Então, ele desembainhou a espada e deu alguns golpes no peito de cada um dos gigantes, e voltou para os cavaleiros e disse: Está feito, acabei com os dois, mas foi difícil para mim. Na luta eles arrancaram árvores para se defenderem, mas não adiantou. O que eles poderiam fazer com um homem que pode matar 7 de uma só vez? 7 então você não está ferido? Perguntaram os cavaleiros. Nada disso. Respondeu o alfaiate, eu não perdi um fio de cabelo. Os cavaleiros ainda não acreditaram, e cavalgaram até a floresta para ver, e lá encontraram os gigantes chafurdando em seu sangue, e ao redor deles jazem as árvores arrancadas. O pequeno alfaiate então reivindicou o benefício prometido, mas o rei se arrependeu de sua oferta e procurou novamente como fazer para livrar-se do herói. Antes que você possa possuir minha filha e metade do meu reino, disse ele ao alfaiate, você deve realizar outro ato heróico. Na floresta mora um unicórnio que se dá muito bem dano, você deve protegê-lo. Um unicórnio não me causa mais terror do que 2 gigantes. 7 de uma só vez. Esse é o meu jeito, foi a resposta do alfaiate. Então, levando consigo uma corda e um machado, ele saiu para a floresta, e disse aos que foram ordenados atendê-lo que esperassem do lado de fora. Ele não tinha muito o que procurar, o unicórnio logo saiu e saltou sobre ele, como se fosse acabar com ele sem demora. Suavemente, suavemente, disse ele, mais pressa, pior velocidade, e permaneceu de pé até que o animal chegasse bem perto. Então ele deslizou silenciosamente para trás de uma árvore. O unicórnio correu com todas as suas forças contra a árvore e enfiou o chifre tão fundo no tronco que não conseguiu retirá-lo novamente, e assim foi levado. Agora eu tenho você, disse o alfaiate, saindo de trás da árvore e, colocando a corda no pescoço do unicórnio, pegou o machado, soltou o chifre e, quando todo o seu grupo estava reunido, ele conduziu o animal e trouxe-o ao rei. O rei ainda não queria dar-lhe a prometida recompensa, e atribuiu-lhe uma terceira tarefa para fazer. Antes do casamento pudesse acontecer, o alfaiate deveria conseguir um javali que havia causado muitos danos à madeira. Os caçadores deveriam acompanhá-lo. Tudo bem, disse o alfaiate, isso é brincadeira de criança. Mas ele não levou os caçadores para a floresta, e eles ficaram ainda mais satisfeitos, pois o javali já os havia recebido há muito tempo de tal maneira que eles não tinham fantasia em perturbá-lo. Quando o javali avistou o alfaiate, ele correu até ele com a boca espumando e presas brilhantes para derrubá-lo no chão, mas o herói ágil correu para uma capela que por acaso estava próxima e pulou rapidamente por uma janela do outro lado. O javali correu atrás dele, e quando ele entrou pela porta fechada atrás dele, e lá estava ele aprisionado, pois a criatura era muito grande e pesada para pular pela janela também. Então o pequeno alfaiate chamou os caçadores para que vissem o prisioneiro com os próprios olhos, e então ele se dirigiu ao rei, que agora, quer ele gostasse ou não, foi obrigado a cumprir sua promessa, e dele sua filha e metade do seu reino. Mas se soubesse que o grande guerreiro era apenas um pequeno alfaiate, teria levado isso ainda mais a sério.
Então o casamento foi comemorado com grande esplendor e pouca alegria, e o alfaiate foi transformado em rei. Certa noite, a jovem rainha ouviu seu marido conversando durante o sono e dizendo: "Agora, garoto, faça-me aquele colete e remende-me aqueles calções, ou colocarei minha medida em seus ombros." E assim, quando ela percebeu o quão baixo era seu marido ela foi até o pai na manhã seguinte e contou-lhe tudo, e implorou-lhe que a libertasse de um homem que não era nada melhor que um alfaiate. O rei ordenou que ela fosse consolada, dizendo: "Esta noite deixe a porta do seu quarto aberta, meu guarda ficará do lado de fora, e quando ele estiver dormindo, eles entrarão e o amarrarão e o levarão para um navio, e ele será enviado para o outro lado do mundo." Então a esposa se sentiu consolada, mas o carregador de água do rei, que estava ouvindo o tempo todo, foi até o pequeno alfaiate e revelou a ele todo o plano. "Vou acabar com tudo isso", disse ele. À noite ele deitou-se na cama como sempre, e quando sua esposa pensou que ele estava dormindo, ela se levantou, abriu a porta e deite-se novamente. O pequeno alfaiate, que apenas fingia estar dormindo, começou a murmurar abertamente: "Agora, rapaz, faça-me aquele colete e remende-me aqueles calças, ou colocarei minha medida em seus ombros. Matei 7 de uma só vez, matei 2 gigantes, peguei um unicórnio e peguei um javali, e devo ter medo daqueles que estão parados do lado de fora da porta do meu quarto?" E quando ouviram o alfaiate dizer isso, um grande medo tomou conta deles, fugiram como se fossem lebres selvagens, e nenhum deles se aventuraria a atacá-lo. E assim o pequeno alfaiate permaneceu um rei durante toda a sua vida.